Frequência. A frequência você consegue alterar por esse botão, apertando e girando, ou por esse botão de atalho, que tem a posição do foco e a frequência. Apertou, altera para a frequência e gira. Para voltar para a posição do foco, aperta de novo. O que é a frequência? Quanto menor a frequência, maior a profundidade que você chega. Então, para animais grandes ou estruturas profundas, você usa uma frequência menor. E quanto maior a frequência, você ganha definição de imagem, só que perde profundidade. Então, a gente usa a frequência maior para estruturas mais superficiais e animais menores. Quando você aumenta a frequência, aparece o H da harmônica. Então, no micro, a gente tem a harmônica da frequência 8 e a harmônica da frequência 9. Para que serve a harmônica? A harmônica ela dá um contraste maior da imagem, reduz artefatos e melhora a definição de borda. É legal para visualizar líquido, então para evidenciar líquido, por exemplo, vaso, bexiga, a gente usa a harmônica. O foco eu costumo alterar por esse botão de atalho, porque como a gente tem que alterar durante todo o exame, o ideal é por esse botão de atalho. Mas também tem a opção de alterar por esse menu através desse botão, tá? A posição do foco tem que sempre estar no meio da estrutura que você está analisando para ter uma melhor resolução de imagem. Onde o foco aponta é onde está a melhor resolução daquela imagem. Então, sempre posicionar o foco no meio da estrutura que você está analisando. O TGC é uma compensação do ganho na horizontal. Lembrar de sempre começar o exame com ele centralizado e alterar conforme a estrutura. Então, por exemplo, uma bexiga. Quando a gente coloca a bexiga na tela, fica um reforço, um ganho muito estourado embaixo. Então você consegue diminuir o ganho só naquela região, não precisa mexer no ganho total da imagem. Então a profundidade você altera por esse botão, o Depth. Para o lado direito você aumenta a profundidade e jogando para o lado esquerdo você diminui a profundidade. O que isso quer dizer? Estruturas mais superficiais você tem que diminuir a profundidade para aproximar e centralizar. Se a profundidade estiver muito alta e a estrutura for superficial, ela vai aparecer bem pequenininha aqui na tela. Então você tem que diminuir a profundidade para centralizar e aumentar a estrutura na imagem. Agora, se for estruturas muito profundas, como o fígado, você tem que aumentar a profundidade para conseguir enxergar a estrutura inteira, o órgão inteiro na tela. Para dar zoom em determinada região da imagem, você aperta o botão do zoom, ativa o zoom, porque esse botão tem duas funções, profundidade e zoom. Ativou o zoom, com esse botão girando você altera o tamanho desse box. Você posiciona o box através do trackball, seleciona qual região quer dar zoom e aperta o botão de novo. Ele vai dar zoom naquela região da imagem, em determinada região. Para voltar para a profundidade, aperta de novo o botão que volta para depth. O ganho é o brilho total da imagem, então girando para a direita você aumenta o brilho da imagem e girando para a esquerda você diminui o brilho da imagem. Lembrando que ele não interfere em contraste.